Este é o primeiro vídeo da série de 4 vídeos onde vamos tratar do vestir conveniente. Basta-nos uma observada na maneira de vestir do mundo ao nosso redor, e até na igreja do Deus vivo, para vermos que o assunto das vestes está longe de ser antiquado ou ultrapassado, é tema para urgência. Tivéssemos nós nos esforçado um pouco mais para sermos mais diligentes em perseverar na doutrina dos apóstolos, Atos 2 verso 42, e este assunto, para muitos um tanto desagradável, não poderia ter sido deixado de lado, dando lugar para, quem sabe, falarmos da salvação comum, Judas verso 3. Infelizmente, e uso esta palavra porque a situação é mesmo triste, o desvio na nossa maneira de vestir tomou proporções tão alarmantes que muitos creem que se deve decretar um verdadeiro estado de emergência. Calamitosa, catastrófica, trágica, crítica são algumas das palavras que sequer passam perto da definição da fase que estamos enfrentando, se não é que somos nós que estamos sendo enfrentados. Não é, porém, sem motivo que estamos atravessando tal crise na maneira de nos vestirmos, talvez sem precedentes. É verdade que o inimigo é quem fez isto, Mateus 13 verso 28, mas como o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6 verso 10, não podemos deixar de considerar que, enquanto o inimigo visa prejudicar as nossas almas, os homens ditadores e vendedores de moda querem ficar cada vez mais ricos, e ao fazê-lo caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, 1 Timóteo 6 verso 9. Pessoas que têm tempo suficiente para pensar em como podem se enriquecer mais e ficar cada vez mais poderosas descobriram, não faz muito tempo, que o corpo humano é um produto muito bom para ser explorado e trazer lucro. Ao mesmo tempo em que o inimigo vê esse mesmo corpo como muito bom para ser mostrado e trazer perdição e ruína. E foi assim que homens ímpios e malignos, em parceria com o diabo, se uniram para trazer a salvos e a não salvos muito prejuízo. Desde que o pecado entrou no mundo, a nudez humana sempre foi usada para despertar o desejo de lascívia nas pessoas. Porém o avanço da tecnologia e o fácil acesso ao mundo virtual fizeram com que essa possibilidade tivesse um alcance muito além da nossa compreensão. Os homens por detrás da moda perceberam que, mudando a forma de vestir das pessoas e fazendo com que seus corpos ficassem cada vez mais à mostra, teriam um resultado financeiro extremamente cobiçável. Assim, profissionais responsáveis por oferecer ao público vestes que cobrem o corpo mudaram seu objetivo para oferecer-lhe algo que mostre o corpo. As pessoas, caídas em tentação e laço, passaram a comprar seus produtos por gostarem da ideia de poder mostrar o que devia ficar escondido. Outros gostaram da possibilidade de ver a exposição sensual do corpo alheio. Não bastassem os ditadores da moda e seus usuários trabalharem como sócios na indústria da sensualidade, também diversos outros setores no mundo dos negócios, principalmente no setor do entretenimento, perceberam que seus produtos vendem mais se tiverem uma mulher bonita e seminua ao lado. Uma mulher ao lado do lançamento de um novo carro, de um novo perfume, de uma nova bebida. E isso ocorre para dar a impressão que o que está sendo vendido é tão bom quanto a mulher parece ser. O engano é tão grande que no fundo o comprador acaba indo embora pensando que está levando a mulher ao invés do carro, do perfume ou da bebida. A exibição do corpo humano, principalmente feminino, por si só já vende muito. Um exemplo clássico disso é a indústria pornográfica que lucra mais do que muitas empresas multimilionárias juntas. Porém o corpo humano exposto ao lado de um produto que se quer vender é uma forte ferramenta de marketing, na qual qualquer executivo se sente tentado a investir. Assim temos, o estilista vende a ideia, as lojas vendem o produto e os usuários vendem seus corpos. Ao fazermos menção de como o mundo está a descer a ladeira da imoralidade não estamos, todavia, expressando nossa preocupação com o mundo, o qual jaz no maligno, 1 João 5 verso 19. Não é nossa intenção mudá-lo, muito menos melhorá-lo. Ao falarmos daquilo que é do mundo, nosso objetivo é estabelecer a linha divisória que deveria separar o santo do profano, para que os redimidos se deem por alertados. Não ameis o mundo, 1 João 2 verso 15, diz a palavra. Assim, pois,
faz-se necessário estabelecermos o que é do mundo para que este não seja amado, mas sim, odiado. Este assunto, portanto, trata com crente, não com descrente, trata com santos, não com ímpios. Trata comigo e com você, e isso se você pode se colocar entre aqueles que fazem parte da multidão de redimidos. Vamos falar sobre as vestes de um redimido, e se você é um, então é das suas vestes que vamos falar. Embora este tema diz respeito aos santos em geral, quase não é necessário afirmar que sua aplicação tem uma abrangência maior em relação às santas. As Escrituras, e a história também, destacam a beleza da mulher muito mais do que a do homem. A quem é dito, e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quando nosso Senhor Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, Mateus 5 verso 28, é claro que ele estava falando de um homem, ao mesmo tempo enfatizando que o homem tem mais problema com aquilo que ele vê do que a mulher. Dessa forma, o principal objetivo das nossas considerações é fazer com que as mulheres de Deus não permitam que seus corpos mal vestidos sejam causas de problemas para o homem. No entanto, que nenhum homem fique a olhar apenas para as mulheres à medida que depara com este assunto, pois a inversão de valores da nossa época está mudando a maneira de pensar de muitos homens, os quais também se vestem e se adornam de maneira a querer parecer atraentes às mulheres. Não mais querem parecer musculosos ou bons de prosa, mas se apresentam com a unha bem feitinha e o cabelo escovadinho, e em muitos casos há mulheres que de fato assobiam. Que cada um olhe para si mesmo, aplique a palavra a si mesmo, e àqueles que estão sob sua responsabilidade. Quando vamos tratar das responsabilidades humanas, o que temos de fazer ou o que não temos de fazer, é sempre muito difícil se não tivermos regras ou leis específicas sobre o que se propõe. As regras parecem facilitar tudo. Mas é só isso, ou só parecem. Como seres possuidores de uma consciência e de vontade pensamos que regras claras, óbvias, resolveriam qualquer problema. Leis que estabelecem os limites de velocidade, quanto se pode permanecer em território estrangeiro sem infringir a lei etc., são exemplos de que o ser humano sente a necessidade de regras que lhe sirvam como cabresto a conduzi-lo no caminho certo. Se formos procurar nos orientar por regras em relação ao nosso modo de vestir, pode ser que nos sintamos frustrados, não as acharemos. Porém isso é, ao mesmo tempo, um consolo para nós, visto que os tempos e costumes mudam e adaptações se fariam necessárias. E como fazer adaptações de regras concernentes a vestes que foram transmitidas, por exemplo, milênios atrás? Por outro lado, temos ao nosso alcance algo muito mais valioso e abrangente do que regras, os princípios, ou fundamentos, da eterna Palavra de Deus. O valor desta palavra ultrapassa as barreiras do tempo e espaço, culturas e civilizações, e assim também são os princípios desta palavra. Resistem, não somente à passagem do tempo, mas também a toda a argumentação humana. Por exemplo, lemos em Romanos 15 verso 4 que tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Paulo aqui fala das escrituras escritas há séculos, e ele encontra aplicação dessas verdades mesmo em seu próprio tempo, quando tantas coisas certamente já eram diferentes. Ele nos mostra que os princípios da palavra são eternos porque aquilo havia sido escrito dantes. Também deixa claro que tais princípios vencem barreiras geográficas e culturais, visto que o que dantes foi escrito para um povo diferente, com cultura diferente de um lugar diferente. Ele está escrevendo para os romanos, um povo diferente, com cultura diferente de um lugar diferente. Não obstante, afirma, tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. O mesmo podemos fazer hoje. Somos um povo diferente, com cultura diferente de um lugar diferente. Ainda assim podemos afirmar, tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. E isso se deve ao fato que a Palavra de Deus é um livro de princípios, de fundamentos, e não de regras. Regras são locais e passageiras. Os princípios de Deus são universais e eternos. É dito, ainda que de forma equivocada, que regras são feitas para serem quebradas. Porém os princípios divinos existem para serem guardados de geração em geração.
Com isso em mente é que queremos progredir em nossas considerações. Não esperemos encontrar regras específicas sobre as vestes de um redimido, mas procuremos pelos princípios divinos que devem decidir nossa conduta, e isso em qualquer época ou lugar. Ouvimos muitos santos argumentarem que as Escrituras guardam silêncio a respeito de muita coisa. Mas não guardam mesmo. A palavra de Deus não diz nada sobre esse assunto, afirmam. Podemos estar certos que diz sim. A bem da verdade, muitas vezes tais afirmações não revelam a intenção de quem quer obedecer, mas de quem não quer obedecer. A essa altura o coração já pode estar tão duro, a ponto de ouvirmos, prova para mim, me mostra esta palavra nas Escrituras. Se a argumentação, por exemplo, for a respeito de se devo fumar, é muito óbvio que nunca vou encontrar nas Escrituras uma única palavra a respeito. Mas eu posso encontrar que nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, Efésios 5 verso 29. Assim, fica mais fácil definir na minha época se o que estou a ingerir ou a praticar indica se estou ou não alimentando e sustentando minha própria carne. Aqui o princípio é claro, devemos evitar tudo que destrói ou prejudica nosso corpo como sendo o templo do Espírito. E o mais interessante é que nesse caso o princípio é muito mais abrangente do que simplesmente dizer, não fume. Isso é muito instrutivo quando vivemos em uma cultura repleta de pessoas que afirmam seguir o Mestre, e que dizem que não devemos fumar ou ingerir bebida alcoólica por fazerem mal à saúde, porém ingerem e fazem diversas outras coisas que também fazem mal à saúde, cumprindo mais uma vez o conhecidíssimo provérbio de quem come um mosquito, mas engole um camelo. É exatamente isso que regras, normas, fazem, com mosquitos e engolem camelôs. Os princípios divinos contudo e não engolem nada. Será que algum santo pode, em sã consciência, acusar a Santíssima Palavra do Deus vivo de não falar nada a respeito de algum assunto? Porventura nosso Deus nos deixaria no escuro a respeito de alguma situação ou conduta? Pedro disse, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, 1 Pedro 1 verso 15. Mas como podemos ser santos em toda a nossa maneira de viver se as Escrituras que temos muitas vezes nos deixam no escuro a respeito de um determinado assunto? Se a palavra nos manda ser santos em toda a nossa maneira de viver, então está mais do que claro que esta mesma palavra possui princípios que podem dirigir toda a nossa vida. A Escritura nos diz em 2 Timóteo 3 verso 16 e verso 17, toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como um homem de Deus poderia ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra se existem obras que ele não sabe como fazer ou nem mesmo sabe que tem que fazer? Mas a verdade é que por ser toda a Escritura inspirada por Deus, ela é suficiente para nos conduzir a toda boa obra, e a toda boa conduta. Se toda a Escritura fosse somente um texto e esse texto fosse apenas amarás o Senhor teu Deus, esta única Escritura seria suficiente para guiar a consciência e conduta de um redimido em todas as épocas, em todos os lugares e em todas as culturas. Ainda mais que temos 66 livros todos divinamente inspirados. É praticamente impossível um redimido, com ardente desejo de obedecer, chegar à argumentação a que já fizemos menção, a saber, a palavra de Deus não me fala nada sobre este ou aquele assunto. É praticamente impossível. Antes de pensarmos sobre com o que ou como nos vestirmos, precisamos considerar por que nos vestimos. Quando vemos o uso das vestes como uma necessidade, e não como uma opção, percebemos que existe um peso maior em favor de tal necessidade, visto que nenhuma escolha nos é oferecida, exceto a de obedecer. Não devemos olhar para a roupa como algo cultural ou algo que mostra a evolução ou progresso da raça humana. Não, a necessidade de usar roupa nos revela o fracasso da humanidade, não o seu progresso. Mostra sua descida, não sua subida. O uso de vestes para a cobertura da nudez nem sempre foi uma necessidade. Isso nos causa como que um estremecimento por dentro só de pensar na mera possibilidade de uma humanidade sem roupas. Vejamos o que a palavra diz, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher,
e não se envergonhavam. Gênesis 2 verso 25. Percebemos aqui dois fatos, sendo que o segundo explica o primeiro. O primeiro fato é que o homem e sua mulher estavam nus. Talvez pensemos que é mais do que óbvio o fato de marido e esposa se sentirem livres para exporem sua nudez um ao outro sem constrangimento. Porém, esta situação vai muito além e nos revela uma época em que o homem e a mulher, da humanidade, podiam viver sem a necessidade de cobrir sua nudez, visto que não se envergonhavam, e aqui já temos o segundo fato, e não se envergonhavam. Permita-me interpretar esta expressão, o homem e a mulher estavam nus porque não se envergonhavam. E este segundo fato que explica o primeiro acaba por levantar outra questão, por que eles não se envergonhavam? Talvez a esta altura você pode estar pensando numa palavra muito bem explorada, inocência. Mas ouso ir além e dizer que Adão e Eva viviam em um nível espiritual e moral muito mais elevado do que meramente como duas crianças inocentes vivendo nuas. É claro que a essa altura da vida deles eles ainda eram inocentes, visto que ainda não haviam pecado. Porém, quando pessoas usam a palavra inocentes para se referirem à vida deles, na verdade não querem dizer que eram inculpáveis, mas que eram ingênuos, sem malícia. Longe de serem meramente ingênuos, o homem e a mulher eram absolutamente puros, sem pecado. Isso os deixava livres de qualquer sentimento de vergonha. Geralmente associamos a necessidade de cobrir a nudez com o sentimento de vergonha, mas é mais que isso. É a consciência de pecado que nos causa o sentimento de vergonha, pelo menos deveria causar. Sem pecado, ausência de vergonha. Com pecado, presença de vergonha. Lemos em Provérbios 14 verso 34, e a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O pecado nos envergonha e nos faz sentir vergonha, misturada com medo e sentimento de culpa. É exatamente isso que vemos na história dos nossos primeiros pais naquele jardim. Após pecarem, atraíram para si o sentimento de vergonha e, pela primeira vez, sentiram a necessidade de roupa. Lemos em Gênesis 3 verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Tão logo pecam, seus olhos são abertos, e seu sentimento de vergonha foi tão forte que viram a necessidade de se cobrirem com folhas de figueira. Aquele sentimento de vergonha foi seguido por um de medo, pois quando ouviram a voz do Senhor Deus esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quando o diálogo começa entre Adão e seu Criador, o homem responde, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis 3 verso 10. Embora Adão tivesse se coberto com folhas de figueira, ele não ousa se sentir coberto diante de aquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Abacuque 1 verso 13. Ele teve que admitir, porque estava nu. Aquela triste conversa, cheia de confissões e punições, prosseguiu até o momento em que o Criador, ele mesmo, teve que vestir aquele casal de transgressores e depois expulsá-los do jardim. O homem e a mulher, muito bem vestidos, porém muito bem envergonhados, saíram para viver suas vidas de uma maneira totalmente diferente daquela que o Criador planejou para eles. Assim, pois, percebemos que a presença do pecado causou no ser humano a percepção da nudez própria e do semelhante. O sentimento de vergonha que acompanha a presença do pecado faz com que sintamos a necessidade de nos cobrirmos com vestes. É o sentimento e convicção de pecado que nos faz sensíveis à necessidade de usarmos roupas, e não necessariamente a prática do pecado. Não significa que uma pessoa que não vive na prática do pecado tem licença para se livrar das vestes. Pelo contrário, quanto mais santa uma pessoa for na prática, mais necessidade ela sentirá de se vestir de forma conveniente. Quando, porém, o pecado tem livre curso na vida de uma pessoa, a consciência fica contaminada, e a sensibilidade à nudez própria e alheia diminui drasticamente. Esta pessoa fica, literalmente, sem vergonha. Vemos isso claramente em Jeremias 6 verso 15, e porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se.
O estado de insensibilidade dessas pessoas era tal que elas de maneira nenhuma sentiam vergonha. E pior, elas nem sabiam o que é sentir vergonha. É muito lastimável. A presença do pecado unida à ação de uma consciência sensível nos faz sentir vergonha. Por outro lado, a prática desenfreada do pecado destrói a consciência e elimina o sentimento de vergonha. Fico a pensar como estava a forma de vestir do povo de Deus nessa época triste no tempo de Jeremias. Agora, se por um lado o povo de Deus daquela época não sentia vergonha de cometer abominação, por outro lado é certo pensarmos que eles se envergonhavam de alguma coisa. Não se envergonhavam de cometer abominação, porém de que se envergonhavam? Vejamos o que diz Jeremias 6 verso 10, a quem falarei e testemunharei, para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. O povo até que tinha vergonha, mas era da palavra de Deus. Uma coisa é certa, ou a palavra do Altíssimo agindo na nossa consciência nos fará sentir vergonha do pecado, ou o pecado agindo em nosso corpo nos fará sentir vergonha da palavra de Deus. Quantas vezes sentimos vergonha de praticar algum mandamento da palavra de Deus? Será que não foi exatamente isso que o movimento feminista dos anos 60 pensou? Essas túnicas compridas até aos pés são ridículas. Como temos coragem de continuar usando isso? Devíamos nos envergonhar. E não é isso que muitos santos pensam, ao aderirem à moda do mundo, e rejeitarem os princípios divinos? Passamos a ter vergonha de cobrir o corpo, e não de descobri-lo. Talvez alguém possa argumentar, tudo bem, já entendemos. A roupa se tornou necessária porque nos tornamos pecadores, sentimos vergonha e então nos cobrimos. E daí? Por que falar sobre esse assunto se nenhum de nós tem andado nu? É aqui que entro com o que nos vestirmos. Se examinarmos as Escrituras veremos que nosso Deus não está interessado apenas em que seus filhos cubram a nudez, aquilo que chamamos de partes íntimas. Ao olharmos para o mesmo acontecimento no livro de Gênesis vemos isso de forma clara. Lemos que Adão e Eva coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Havia dois problemas com aquelas vestes. Em primeiro lugar, seu material eram folhas de figueira. Não tinham nenhuma resistência, rapidamente se secariam e desapareceriam debaixo do calor do sol. E em segundo lugar havia um problema com seu tamanho. A ACF diz que fizeram para si aventais. A ARA diz cintas. Outra versão mais livre chama aquilo que fizeram de tangas. Todas essas palavras deixam claro que a preocupação inicial daquele casal era cobrir apenas ao redor da cintura, ou seja, o suficiente para que não aparecessem suas partes íntimas. Quando, porém, o único Deus sábio lida com eles, ele trata da parte espiritual primeiro, quem fez o que e por quê. Finalmente, trata da parte física e moral do casal. Ele reprovou totalmente aquela tentativa de Adão e Eva resolverem o problema da sua nudez. Dessa forma, lemos em Gênesis 3 verso 21, e fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Que diferença notável entre as túnicas de Deus e as tangas do homem. Túnicas sugerem algo comprido, que tem potencial para cobrir tudo, não só ao redor da cintura. Quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, vê Nosso Senhor ressurreto, ele descreve a roupa do Filho de Deus, vestido até aos pés de uma roupa comprida, Apocalipse 1 verso 13. João também fala das vestes de nosso amado Salvador antes da sua morte, e a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura, João 19 verso 23. Uma roupa que cobria do pescoço aos pés, sem nenhuma costura, sem nenhuma rachadura. Pense na dignidade do nosso Senhor, um ser que não tinha pecado e que, portanto, não tinha nada de que se envergonhar. Entretanto, a fim de nos resgatar, ele se faz homem e usa roupas. Que momento solene deve ter sido aquele quando, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2 verso 24, os soldados tomaram as suas vestes,
e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. João 19 verso 23 a 24. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, segundo Coríntios 5 verso 21. Tamanha foi sua humilhação, carregando nossos pecados em seu corpo nu, que o sol recusou permitir que os homens e mulheres merecedores de um lugar no inferno contemplassem tamanha vergonha que nosso Senhor voluntariamente se submeteu, o sol apagou-se e houve trevas sobre a face de toda a terra. As túnicas que nosso Deus fez para o primeiro casal sugerem algo da dignidade do próprio Filho de Deus. O Pai não desejaria para nós nada menos do que aquilo que possa nos identificar com seu amado Filho unigênito. Se por um lado as túnicas que o Altíssimo providenciou resolveram o problema do tamanho, por outro lado também resolveram o problema do material. Eram de peles, couro legítimo. Uma veste que aquecia, de longa durabilidade, ouso sugerir que era sem costura. Os aventais de Adão e Eva, mesmo se cobrissem o corpo todo, tinham o problema da costura, era bem provável que seus corpos pudessem ser vistos por alguma abertura. A providência divina solucionou, então, todos os problemas em que os primeiros estilistas do mundo fracassaram, o problema do material, o problema do tamanho e, como visto por último, também solucionou um problema muito grave, o problema da transparência. Verificamos, portanto, que o interesse do nosso Criador ao providenciar aquelas túnicas para Adão e sua esposa era muito mais do que apenas impedir que suas partes íntimas ficassem expostas. Ele trabalhou para cobrir tudo que pudesse expressar sensualidade, despertasse desejo de lascívia ou representasse qualquer atentado ao pudor. Dessa maneira, se vamos nos ocupar com a forma como um redimido deve se vestir, devemos começar por enfatizar que a roupa ideal vem do Criador, não da criatura. Se vamos nos vestir corretamente, nosso Deus precisa ser nosso estilista. O perfeito padrão tem que ser o dele, nunca o nosso. E é na sua bendita palavra que encontraremos conteúdo suficiente para nos orientar e firmar neste assunto. Infelizmente, com o passar do tempo, o uso de roupas foi alcançando um propósito exatamente o contrário daquele para o qual surgiu inicialmente, ou seja, para cobrir. Hoje, percebe-se claramente que o objetivo da vasta maioria, principalmente no setor feminino, ao escolher uma determinada roupa, é mais mostrar do que cobrir. Quanto esta roupa deixa à mostra, pensa-se, e não, quanto esta roupa cobre. Há também uma preocupação exagerada com a beleza física ao se escolher uma determinada roupa. Geralmente, as perguntas são: ficou bonito? Ficou elegante? Ficou atraente? E não, ficou decente? Cobriu fielmente? É claro que tal raciocínio, além de carregar consigo o distanciamento da verdade, tem também as influências dos ditadores da moda deste presente século mau. São eles, junto com diversos pensadores da época, que estão revolucionando a sociedade para que se vista de forma cada vez mais sensual. Um exemplo disso está no que é dito acerca da estilista Mary Quant, a quem se atribui a criação da minissaia, se não fosse pela inglesa Mary Quant, que nasceu em 1934 e continua na ativa até hoje. Provavelmente os homens continuariam acostumados a ver as mulheres desfilando com saias compridas até os pés. Será que esta minissaia não nos lembra das cintas de Adão e Eva que nosso Deus reprovou no início da humanidade? Outra coisa que é dita é que Mary Quant, ao criar a minissaia, descobriu os joelhos das mulheres. Nosso Deus, como perfeito estilista, criou a túnica, que cobre até os pés, no começo da humanidade. Mary Quant, a estilista da antiga serpente, criou a minissaia, que descobre as mulheres, no fim dos tempos. E tem mais. Ainda lemos acerca dela, e Mary Quant voltou a ser notícia em 1994, então com 60 anos, quando lançou uma coleção de acessórios e de cosméticos, justificando, é para que ninguém me esqueça.
Esta mulher fez parte da grande revolução dos anos 60 que afetou drasticamente a maneira de vestir, principalmente das mulheres, e sua influência será sentida até depois da sua morte. Assim, antes de definirmos o que devemos vestir, pensemos sobre a quem devemos ser leais. O mundo, com sua moda, quer arrancar a nossa roupa, e nos fazer acreditar que ela não é mais necessária. Nosso Deus e Pai, ao contrário, quer manter-nos suficientemente cobertos e levar-nos a entender que nossas vestes adequadas não somente atendem à necessidade da cobertura em si, mas também falam de verdades que vão muito além do aspecto físico, verdades que simbolizam nossa própria redenção. E certamente, ao aprofundarmos e apreciarmos tal analogia, nosso interesse por nos cobrirmos do jeito que é necessário sofrerá um vantajoso progresso. Sabemos que a base da nossa redenção não está nas obras que realizamos, mas no sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo realizou, ao ser pregado no madeiro. É o que Ele fez por nós, e não o que supostamente fazemos por Ele. Essa verdade está em toda a Escritura, e é vista na doutrina da redenção presente nas cartas do Novo Testamento, sendo que nos Evangelhos temos sua realização propriamente dita. É exatamente em Gênesis, o livro das origens, que vemos de forma impressionante como nosso Deus salva e redime pecadores. Já vimos que, tão logo Adão e Eva pecam, eles se apressam a resolver seu problema, o problema da culpa. Porém eles mesmos perceberam que o problema não havia sido resolvido, continuavam a se sentir nus perante o Criador. Depois seguiu-se o mais triste diálogo que podemos pensar. Mas o que nos comove e enche de admiração é o fato que fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Gênesis 3 verso 21. As obras de Adão e Eva nada valeram para solucionar o problema do pecado. Fez o Senhor Deus é a única obra que poderia e pode resolver o nosso problema. É o que Ele fez, e não o que nós fazemos. O fato que Ele fez túnicas de peles sugere que Ele tenha matado animal ou animais, derramando o primeiro sangue da redenção para vestir o homem com sua própria justiça. O preço da redenção é visto no preparo daquelas vestes. A aplicação da obra da redenção na vida do homem é vista no ato do Criador vestir o casal com aquelas peles. O vestir-se com roupas, portanto, passou a simbolizar não a obra da salvação propriamente dita, mas a aplicação dessa obra na vida de um pecador. E tudo isto provém de Deus, segundo Coríntios 5 verso 18, Deus fez as túnicas, Deus os vestiu. Quando Adão e Eva desobedeceram, a comunhão com o seu Criador foi interrompida, já não andavam mais na presença da luz divina, restando apenas a triste percepção de que estavam nus. A sensação que tiveram é que seus corpos estavam nus, mas a realidade é que seu pecado atingiu muito mais do que apenas o lado físico, sua alma e espírito também foram tragicamente afetados. Depois que o homem e a mulher pecaram, sua atitude imediata foi tentar solucionar seu problema à sua própria maneira, mas nem mesmo suas tangas puderam devolver-lhes a sensação de terem sua comunhão restaurada. Sua reação mais lógica e fácil foi fugir e se esconder entre as árvores do jardim, depois que ouviram a voz do Onipotente, uma voz que naquela altura era apavorante. É isso que vemos em 1 João 1 verso 7, e se andarmos na luz, temos comunhão, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É a partir de Gênesis, então, que a aplicação da obra da redenção de Deus à vida de um pecador passou a significar a entrada novamente para a presença da luz divina. O progresso nesta compreensão é alcançado à medida que nos aprofundamos na verdade das Escrituras. Iremos perceber que o ato de vestir-se também passou a assumir um aspecto simbólico, ensinando-nos verdades espirituais. Vemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses que, após identificar os redimidos como filhos da luz, filhos do dia, 1 Tessalonicenses 5 verso 5, prossegue dizendo, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, 1 Tessalonicenses 5 verso 8. Veremos que as vestes ou o ato de vestir-se representam não somente a aplicação da obra da redenção realizada pelo Cordeiro de Deus, mas também o progresso na santificação, realizado pelo Espírito de Deus. Prossigamos com mais algumas citações das Santas Escrituras, e enquanto fazemos tenhamos em mente que a presença da luz divina em nossa alma,
tal qual uma gloriosa veste, deveria nos motivar a também cobrir nossos corpos com vestes de verdadeiros redimidos. É muito instrutiva a esse respeito a passagem que temos em Isaías 64 verso 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todos nós indica a forma como o pecado através de Adão e Eva afetou toda a humanidade. Nossas justiças ou obras de justiça falam daquilo que eles tentaram fazer para escaparem à punição divina. Essas obras são como o trapo. O trapo aqui nos fala de um resto de roupa, que não somente era velho e acabado, mas também era usado pelo leproso para cobrir seus ferimentos. Não há dúvida que o homem e a mulher se tornaram como leprosos imundos naquele jardim, cobertos com os trapos da sua justiça própria. Todos nós murchamos como a folha nos lembra que jamais poderemos subsistir diante de aquele que é o sol da justiça, assim como aquelas folhas de figueira se desfariam ao calor do sol. Nossas iniquidades como um vento nos arrebatam nos mostra que não temos resistência ou força contra o pecado, assim como folhas de figueira seriam lançadas de uma parte para outra sem qualquer firmeza. Vemos que as Escrituras seguem comparando o homem com sua própria obra. Vemos isso também em Isaías, e eis que sois menos do que nada e a vossa obra é menos do que nada, Isaías 41 verso 24. Quão bom é chegarmos em Tito 3 verso 5, e lermos, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Em Apocalipse vemos uma grande multidão de salvos, e eles estão trajando vestes brancas, Apocalipse 7 verso 9. Ao ser interrogado por um dos anciãos sobre a identidade e origem daquelas pessoas, quem eram e de onde vinham, João não soube o que responder. A resposta foi que eles vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, Apocalipse 7 verso 14. O lavar das suas vestes representava a aplicação do poder purificador do sangue do Cordeiro às suas próprias vidas. Eles tinham sido salvos através da lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, isto é salvação. Mas esta salvação é representada pela lavagem das suas vestes, Tito 3 verso 5. Repare que foi isto que lhes deu o direito de estarem diante do trono de Deus e servi-lo para sempre, conforme lemos, por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, Apocalipse 7 verso 15. Não estavam ali porque haviam sofrido muito na grande tribulação, mas porque o Cordeiro havia sofrido muito e sido morto e os tinha lavado em seu próprio sangue. As vestes de uma pessoa estão tão ligadas com sua própria vida, que quando alguém é salvo pode-se dizer que suas vestes foram lavadas e branqueadas, e isso é a mesma coisa que dizer que alguém foi redimido e santificado. Vemos a ligação das vestes com a própria redenção ilustrada também de forma maravilhosa no retorno do filho ao lar, na parábola que conhecemos como a do filho pródigo. Assim que o filho retorna, havendo já reconhecido seu estado de pecado e completa indignidade, seu pai ordena, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, Lucas 15 verso 22. E que roupa poderia ser melhor para aquele que lhe estava morto e reviveu, tinha-se perdido, e achou-se, Lucas 15 verso 24, senão as próprias vestes da salvação e da santificação? Não há dúvida de que a melhor roupa foi muito melhor para aquele filho do que o bezerro cevado, acerca do qual o filho mais velho fez tanta reclamação. Aquele filho estava sem roupas convenientes enquanto estava perdido no mundo, e seu pai sabia que precisava vesti-lo. Por isso foi que pediu que trouxessem primeiro a melhor roupa, e isso depressa. Muitos salvos, antes da conversão, também tiveram sérios problemas com suas vestes. Por isso é também necessário que, tão logo sejam introduzidos à família de Deus, lhes seja dada depressa a melhor roupa, a mais conveniente, a que mais expressa que de fato foram cobertos com a presença da luz divina. Este é o primeiro ponto que nosso Pai Celestial procura resolver, e depressa. Como é triste ver que muitos que se dizem cobertos com a luz divina recusam se cobrir com a melhor roupa, a mais decente. Quantos são demorados para este aspecto urgente da vida de um redimido? Ouso perguntar se demonstram sérias dificuldades de se cobrirem depressa com a melhor roupa física,
será que foram de fato cobertos com a veste mais excelente, a espiritual? Será? Outra passagem muito significativa se encontra em Efésios 4 verso 22 e verso 24, onde se diz, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Despojar é despir-se, tirar as vestes. E aqui não é apenas o despir-se das vestes do velho homem. O velho homem representa a natureza do pecado em ligação com Adão, mas é despir-se do próprio velho homem, como sendo uma veste totalmente inadequada. Da mesma forma como nos livramos de uma roupa velha, que de velha não serve para mais nada, é um trapo, devemos nos despir do velho homem, com os seus feitos. O nosso velho homem foi crucificado com nosso Senhor, porém temos que colocá-lo à morte em todo o tempo. Sempre que nos livramos de uma roupa velha, geralmente colocamos outra no lugar, de preferência nova. Assim também, ao nos despirmos do nosso velho homem, o que é que toma o seu lugar? Nada menos do que um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Somos revestidos deste novo homem, não ficamos nus, o qual, nas palavras de Colossenses 3 verso 10, se renova para o conhecimento, segundo a imagem de aquele que o criou. O novo nascimento equivale a tirar uma roupa velha, muito velha, e vestir uma roupa nova, extremamente nova. Sendo que a primeira refere-se ao velho homem e seus pecados e a segunda, ao novo homem e sua santidade. Havendo estabelecido esses pontos fundamentais, os quais trouxeram à nossa memória as razões de nos vestirmos, creio que a esta altura podemos prosseguir para com o que nos vestirmos. Vamos tratar disto no próximo vídeo.